Deus, passou aí o pessoal do bloco de carnaval, repetindo Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Tema de hoje à noite: examinando a cada dia nas Escrituras. Irmãos, examinando é para a gente, para o crente, não é para o descrente. Quem tem que examinar as Escrituras é o crente. Por exemplo, examinar, uma pessoa não pode adentrar a um laboratório de análise clínica, qualquer pessoa, e fazer o exame. Quem pode fazer é o especialista. Então, as Escrituras devem ser examinadas pelos especialistas. Quem? Os crentes. Irmãos, a importância da leitura do hábito diário da Bíblia deve ser dada por nós, preste atenção, por nós, os crentes, da mesma forma da alimentação para o nosso corpo. Como eu me alimento 3 vezes ao dia, no mínimo, eu devo me alimentar espiritualmente, meus irmãos. Essa história de crente que não lê a Bíblia vira um crente raquítico, vira um crente sem alimento, vira um crente fraco, crente que Deus está tendo crescimento. Eu tenho plena convicção que Hilton não alimenta mais ela com gagal, com papinha. Lá em casa diz, de vez em quando, vai fazer umas papas, né, Liga? Mas já passou da idade, certo? Não se alimenta mais do alimento líquido, tem que ser um alimento sólido. Nós temos que, a Bíblia tem todos os nutrientes necessários para que o crente vá crescendo. O alimento espiritual não falsificado. 1 Pedro 2:2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. O crente deve desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Quando é criança, precisa do quê? De leite. Quando deixa de ser criança, precisa tomar leite ainda? Não, tem que ser um alimento mais sólido. Por isso nós temos que examinar as Escrituras, porque examinando você vai encontrar Cristo e vai encontrar a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pergunta: alguém aqui toma café da manhã? Todos tomam. Alguém aqui janta? Alguém almoça? E o lanche da tarde alguém faz? Olha mesmo, que coisa boa, né? Então está todo mundo muito bem alimentado. Tem uma coisa aí que no mínimo já tem sido feita, o agradecimento, né? Está todo mundo comendo 4 vezes por dia, que as coisas estão boas demais, graças a Deus. Então, se tu tens esse hábito do alimento para a carne, por que tu não tens esse hábito para o alimento espiritual? Porque você não tem constância no estudo da palavra de Deus. O salvo deve manter o hábito. O que é hábito, irmãos? Alguém sabe me dizer? Costume. Boa, costume. Em razão do costume. O hábito de meditação e leitura diária do livro sagrado. Não é, peraí, vou abrir. Opa, a mensagem do dia. Quem mais crente, viu? Desse jeito, irmão. Gente, isso não é coisa de crente.
Nós temos que mastigar a Bíblia, engolir, comer, beber a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando o crente não faz uma meditação diária, quando o crente não busca na Bíblia a sua alimentação, ele fica um crente fraco, um crente enfraquecido espiritualmente. Fica um crente que não tem resposta para as coisas mais simples das Escrituras. Fica um crente estático. Fica um crente ali, parado. Mas me diga por quê? Nós temos que nos alimentar para não ficarmos incapazes, não ficarmos sem resposta. Por favor, Hebreus capítulo 5. Vamos ler do 12 ao 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de quem vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, em razão do costume. Em razão do costume. Temos que ter o costume. Eu não tenho tempo. Tem. Se tu ler 1 hora por dia a Bíblia e meditar nela, tu ainda tem mais 23 horas do dia para ti. Não é desculpa. A leitura deve ser feita para que tu não fique menino. Por exemplo, chega uma criancinha na igreja e fala e bagunça e grita, a gente acha bonito, né? A criancinha mexe, bagunça, corre para lá, o menininho Gabriel, né? De Giovanni, ele chega e que corre ali, chega aqui, não quer ficar lá, a gente acha lindo, né? A criança faz parte do ser da criança. Mas imagina chegar aqui irmão João, com sua vasta cabeleira correndo da igreja, pulando, a gente está pensando, ele está ficando doido. Por quê? Porque irmão João não é mais menino. E quando se deixa de ser menino, deixamos também as coisas de menino. E você só deixa de ser menino espiritualmente se você se alimentar com alimento sólido. Você não sabe o bem que você faz a você mesmo quando tu medita, quando tu busca o alimento no livro sagrado. Irmãos, a Bíblia diz que é bem-aventurado. Salmos 1, versículos de 1 a 3. Olha o que a Bíblia nos diz sobre o prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem, Salmos 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, busque ter disciplina com relação à leitura da palavra de Deus. Reserve um horário por dia, pode ser de manhã cedo, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas não deixe de ler
a Bíblia. O que o inimigo mais quer é que você não leia a palavra de Deus. Quanto menos conhecimento tiver, melhor para ele. Por quê? Porque o soldado vai estar enfraquecido. Diga aí, gente, um gladiador passar uma semana sem se alimentar, quando ele for à guerra, ele vai estar o quê? Fraco. Ele vai estar enfraquecido. E o crente deve buscar a sabedoria, o conhecimento, que você só pode encontrá-lo na Bíblia. Você não vai encontrar. Hoje eu tive uma alegria grande, uma alegria, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu tinha, já faleceu um irmão, filho apenas do meu pai, era a primeira esposa do meu pai, era viúvo quando casou com minha mãe, e esse meu irmão tem vários filhos. Teve famílias, só oficial teve 2. E da última família, da família mais recente, vieram 3 filhos, Leandro, Rafael e Murilo. E Murilo, hoje, conversando comigo, Anísio, declarou que cria plenamente na salvação, que não perdia. Apesar de estar numa entidade, mas ele crê biblicamente. E eu fiquei muito feliz por isso. Um sobrinho meu, da minha carne, está declarando salvação eterna. E como é que você encontra salvação? Na Bíblia. Porque na instituição que ele anda, ele não prega a salvação eterna, mas ele aprendeu na Bíblia, porque começou a se dedicar a ler a Bíblia. E ele vai encontrar mais coisas, viu? Oremos a Deus por ele. Vai encontrar bem mais coisas para ser um crente forte. Senão vai ser um crente enfraquecido. A palavra de Deus nos diz que nós temos que aplicar o nosso coração à instrução e ao conhecimento da palavra de Deus. Provérbios 23:12 diz: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração às instruções e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Busque, meus irmãos, não deixe de meditar, de ler a Bíblia diariamente. Eu lembro que quando eu não era crente, minha mãe pedia muito para eu ler a Bíblia. Lembra, Luciana? Leia uma Bíblia, leia uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia de forma escondida. Queria que ninguém soubesse que eu estava lendo a Bíblia. Era uma coisa assim, para mim era uma vergonha. Mas não deixei de ler. Até que o Espírito Santo fez o trabalho dele. O meu eu fiz bem feito, era fugir, mas ele conseguiu domar o bicho feroz. Glória a Deus por isso, não a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeiro faça um estudo diário, faça com consistência e com regularidade. Faça um estudo por hábito, por costume, amém? Irmãos, o inimigo vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Mas não, tu vai ler a Bíblia é muito difícil. Meu Deus do céu, vai ter cada palavra que eu não sei nem o que diz. Eu não vou ler a Bíblia não, que é tão difícil de entender. O que é que você tem que fazer? Ore pedindo orientação e discernimento a Deus. Gente, ao ler a Bíblia, o crente sabe que ela é literalmente a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, portanto foi escrita por Deus. Ora, se Deus é nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, se Deus fez tudo, por que Ele iria fazer algo para não te dar entendimento? Por que Ele escrever algo que você não conseguisse entender? Ele não vai fazer isso. Agora, às vezes nós, por nossas limitações, não entendemos. Então, quando isso ocorrer, devemos orar a Deus, pedindo a Ele que Ele possa nos dar entendimento. Por favor, Tiago, capítulo 1. Ore, rogue a Ele, pedindo
pedindo sabedoria para entender a sua mensagem, a mensagem de Deus. Amém? Tiago 1, versículos 5 e 6. Amém? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Peça que Deus ajude a sua compreensão. Peça ao Espírito Santo que o conduza ao perfeito aprendizado. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem irá nos ensinar. Ele não habita em mim, ele não é meu guia. Então, nós temos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos a certeza que o Espírito Santo irá nos ensinar. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Meus irmãos, a nossa oração a Deus é para Deus nos dar entendimento, sabedoria em suas palavras. Não é sabedoria humana, é sabedoria que vem do alto. A sabedoria da terra é terrena, animal, temporária, diabólica. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica. A sabedoria que vem de Deus nos aperfeiçoa para Ele, Deus, nos usar em sua obra. Então, meus irmãos, durante a leitura, ore a Deus antes de ler. Senhor, me capacita a entender a tua palavra, Senhor. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. E durante a leitura, meus irmãos, evite qualquer tipo de distração. O celular aqui no WhatsApp. Então, a mensagem do grupo tal. Ah, mas é o grupo da igreja. Não. Evite qualquer tipo de distração. Quando você está se deliciando numa lasanha feita pela irmã Elinete, vocês vão atender telefone? Vão muito, viu? Vocês vão responder o WhatsApp? Vão muito. Quando nós estamos nos alimentando, nós temos um momento sagrado, né? Você ouviu essa expressão que a mesa é sagrada? E aí? E aí? Para algo que vai alimentar nosso corpo, depois nós sabemos para onde vai o final disso tudo. E por que para a gente se alimentar espiritualmente pode... Vou aqui, vou ligar a televisão, vou botar aqui um fone de ouvido. Não, estou ouvindo louvor, viu, pastor? Tá certo, irmão, tá certo? E vou ler a Bíblia. Tu não vai entender nada, nem vai entender o louvor, nem a televisão, muito menos a palavra de Deus. Concentre-se na leitura e meditação. Meus irmãos, a Bíblia tem tesouros, mas tesouros inigualáveis no seu valor. Gente, eu leio a Bíblia faz... Comecei a ler a Bíblia em 2005. Quantos anos? 15 anos. Eu já li o Novo Testamento. Se eu disser a vocês que eu li
digamos, 20 vezes, eu estou mentindo. O velho eu li poucas vezes, mas o novo eu já perdi as contas de quantas vezes eu li. Eu contava, já parei, ficava marcando, perdi as contas. E toda vez que eu leio, eu encontro coisas que eu não tinha visto. Então vamos aproveitar os tesouros que Deus nos deu, meus irmãos. Está aqui. Não vamos. Eu estou vendo um seriado, então vamos, vou contar todinho. Olha, o nome é esse, fulano faz isso, Beltrano faz isso, Cicrano fez, mas Beltrano faz não sei o que, não sei o que. Lembra de todo o seriado, Friends, como é dos médicos? Grey's Anatomy. Qual é o outro isso? Só esses dois? Mas tem um seriado novo. Meu tempo era seriado, agora é série. Até nisso. Gente, nós perdemos, por exemplo, se você tira 2 horas por dia para ver uma série, é mais um seriado? Por que não tira 1 hora para ler a Bíblia? Se nós passamos horas conversando com nossos vizinhos, com nossos amigos, ou vendo um jornal, ou vendo um futebol, ou fazendo nada, por que não podemos ter um horário certo para meditarmos e lermos a Bíblia? Vamos nos dedicar a isso. Tu vai crescer, tu não vai ficar enfraquecido, amém? Irmãos, eu aconselho você ler o Novo Testamento todo, mas não deve ler só o Novo Testamento, deve ler toda a Bíblia, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para que todo homem de Deus seja. Alguém lembra como é que está dito? Não, é outra palavra. Que todo homem de Deus seja. Rapaz. Vamos lá para Timóteo. Seja o quê? Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ora, por que a Escritura? Para o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como? Lendo a Escritura, lendo a Bíblia. Agora, não devemos, tem gente, vou abrir Salmos. Eita, Salmo 91. Os católicos, né? Não é o 90. O outro só abre no 23, né? O Senhor é meu pastor. Não, vamos ler toda a Bíblia e vamos entender as suas dispensações. Não vamos pegar o que é para judeus e colocar para gentios. Vamos lembrar que o Velho Testamento foi abrogado, que hoje nós vivemos o Novo Testamento. Isso não quer dizer que nós não podemos usufruir dos tesouros contidos no Velho Testamento. Não vamos excluir a dádiva que Deus deu aos judeus. A dádiva das profecias, por exemplo, Isaías 53 conta vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. A perfeição da Bíblia complementa-se. Devemos estudar, meditar. E nos aperfeiçoar, para sermos perfeitamente instruídos para toda boa obra. Irmãos, quando nós agimos desta forma, nos tornamos o quê? Poderosos. Ó, todo mundo quer poder, né? Todo mundo quer ser poderoso, né?
nós somos tornados poderosos pelo amor de Deus. Nós somos poderosos nas Escrituras porque nós meditamos, lemos, aprendemos e aplicamos. Alguém lembra? Eu tenho uma tia, eu já disse aqui na igreja, chamada Leca, Alexina. Aí o pastor chama ela de Tia Leca, os sobrinhos, né? Tia Leca. A Bíblia deve ser igual a Tia Leca: lida, examinada, crida e aplicada. Lembra da Tia Leca na Bíblia de vocês? Ler, examinar, crer, aplicar. Leca. Nunca esqueça de Leca. Como é que eu vou examinar se eu não leio? Como é que eu vou aplicar se eu não creio? Tem que ter o conjunto da obra. Tito capítulo 1, versículo 9. Amém? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vocês imaginam, meus irmãos, você pegar um contradizente e dizer: rapaz, mas é desse jeito não, é desse jeito aqui. Você, Vocês lembram do programa que tinha, que eu falava, Alguém lembra desse programa? Irmão Neto lembra, né? Só eu que sou mais velho de tudo aqui. Era um programa que tinha na rede televisão, que a pessoa dizia uma coisa ao homem, ofendia um cidadão lá, e ele passava 2-3 horas para processar a ofensa. E quando estava com o outro, o que? Depois de 3 horas. O crente não pode ser desse jeito. O crente tem que estar pronto para ensinar, para demonstrar a sã doutrina e para convencer os contradicentes. E também o crente deve estar bem alimentado para assim dizer: eu sei explicar a segurança, a razão da minha segurança. Eu sei porque eu sou um salvo. Eu sei explicar. Eu sei. Eu sei. Só Deus sabe. Eu sei porque Deus me disse na Bíblia. Então eu tenho de explicar a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Olha que tesouro maravilhoso. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, esteja preparado. Preparado, não é despreparado, é preparado. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, as condições: primeiro, estudo diário, ore pedindo orientação, leia todas as Escrituras, medite nela para você ser capaz de mostrar aos contradizentes a verdade da Bíblia. Quarto, não seja vencido pelo desânimo. Meus irmãos, há algumas passagens que são realmente de difícil compreensão. Inclusive, Pedro diz que Paulo usava termos que os indoutos usavam para sua, modificava, transformava. Eu uso o termo, eu uso aquele termo, meu Deus do céu, torcem, mas distorcem, mudam as escrituras para a sua própria perdição. Está lá em 2 Pedro 3,16. (15:16).
e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos são os ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento, e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ora, o crente não pode ficar desanimado por não conhecer tal expressão, ou não conhecer, não vou ler não, é muito difícil, meu Deus, não entendo, não. Você vai ler. Estou lendo aqui a primeira epístola de Pedro. Rapaz, não estou entendendo isso. O que você vai fazer? Anotar. Não entendi isso. Vou anotar aqui. As perguntas são geralmente explicadas, você examinando todo o contexto. Aí você não conseguiu a resposta na Bíblia, o que você tem que fazer? Procurar quem? O pastor, um irmão mais velho na fé, para que essas pessoas possam te orientar biblicamente. Mas se eu estou com dúvida, eu não digo nada, então não tem dúvida. A Bíblia diz que há homens idôneos para ensinar. Lá 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o termo, fortifica-te. Fortifica porque está o que? Bem alimentado. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, continua em dúvida, pergunta-se. Pergunta ao pastor, pergunta ao irmão mais velho na fé. Muitas vezes tu não entende uma passagem, o irmão entende. Muitas vezes o irmão não entende e você entende. E isso faz parte da mútua edificação. A edificação dos crentes. Irmãos, você pode marcar os versículos que mais chamam a atenção. Pega uma canetazinha, essa aqui não, que eu comprei um dia desse, tá quase. Minhas Bíblias são, a minha Bíblia que eu uso no para estudo, ela é marcada, é anotada, tem muitas anotações, muitas mesmo. Gente, o que não pode ser modificado é a palavra de Deus. O material, não é o material, é a palavra de Deus. Não, mas é tão bonitinho. Não, pode marcar, riscar, colocar aqui. Não riscar, anotar, ficou em dúvida nesse versículo, marcou o que você mais tenta decorar, os versículos mais importantes. Isso não tem problema. O que é sagrado é a palavra, não é o material que foi feito, viu? Então, quando saiu do pergaminho para o papel, teria perdido o valor. Não é o material escrito, e sim a palavra de Deus que não pode ser modificada. Amém? Então façam isso. Não seja vencido pelo desânimo. Meus irmãos, o último tópico é estude e leia somente Bíblia do texto tradicional. Não se lê Bíblia do texto crítico. Uma das principais artimanhas das astutas ciladas do inimigo é o que? A falsificação da palavra de Deus. Existem dois tipos de textos: o texto verdadeiro, o texto tradicional ou receptos, e existe o texto crítico. Meus irmãos, o texto crítico, o inimigo suprime, tira, adiciona e modifica aproximadamente 7% apenas no Novo Testamento. Eles excluem parte significativa de 147 versículos.
e outros 45 são excluídos. 147 alterados e 45 excluídos. E aí, não? Esta Bíblia falsa pode ser dita como Bíblia, como a palavra de Deus? Ela pode conter parte da palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, porque ela está adulterada. Inclusive eu coloquei no grupo da igreja já, viu? Em defesa da palavra de Deus, de Walter Andrade Campelo. Está no grupo do WhatsApp da igreja, viu? Vocês leiam, quem tiver WhatsApp, leiam. É muito importante. Tem WhatsApp, tem vários exemplos Meus irmãos, todas as passagens do texto crítico, eles tentam extirpar, excluir, acabar, aniquilar Cristo. Eles tentam tirar Cristo, tentam tirar o sangue, tentam descaracterizar a morte vicária sacrificial de Cristo, esconde parte da doutrina da triunidade, que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles excluem, eles fazem e contraria a palavra de Deus. Deus diz que não podemos acrescentar nada à sua palavra, para não se acharmos mentirosos. Dizem em Apocalipse que a gente não pode nem excluir, nem acrescentar. Mas vamos só a alguns exemplos. Por favor, Lucas capítulo 4, versículo 4. Depois eu vou reaplicar o estudo do Walter Campelo aqui na igreja. Já apliquei uma vez, depois vai reaplicar também, para a gente nos familiarizar com o tema. Lucas 4,4 está escrito: e Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Na Bíblia NVI, nova versão internacional, que eu chamo, não concordo com ela em nada, diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eles excluíram, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, eles colocaram, não só de pão viverá o homem, mas pode ser pão, água, pode ser outras coisas. E excluíram como se não necessitássemos de alimento espiritual. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Amém? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha daí bem. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Nesta passagem, o texto crítico está dizendo que basta que você crê em algo ou em alguma coisa, tu serás salvo. Quem crê em mim, em quem? Em Cristo, tem a vida eterna. Quem crê, por exemplo, quem crê em Maria seria salvo. Quem crê em José seria salvo. Quem crê em Maria, José, Pedro, João, Paulo, Padre Cícero, quem quer que seja, seria salvo. Eu creio no irmão João, então já seria salvo. Quem crê, crê em quê? Crê em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é maiúsculo. Na NVI, eles colocam, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
eles excluem a segunda parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro, nós sabemos que não há condenação nenhuma com relação a queimar-se no inferno. E nós sabemos que devemos andar segundo o Espírito. Se eu andar na carne, nada que eu fizer na carne pode me salvar. Eu não posso receber o Espírito Santo com as obras da carne, e sim pela pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Sempre pelo Espírito, não pela obra da carne. E eles excluem isso aí. E João, para encerrar, tem o estudo lá de Walter Campelo, tem vários e vários versículos, viu? Está lá no grupo da igreja. Se vocês quiserem, eu posso reenviar para poder, vocês, quem não vê, ter a oportunidade de ver. João 14:3 na CF. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Na NVI, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Se eu for, talvez eu prepare lugar para vocês. É uma dúvida. Nesta passagem, o texto crítico coloca em dúvida se Cristo iria ou não para a glória de Deus. Se Cristo não vai para a glória, tu vai? Gente, agora, eu digo uma coisa a vocês. A única igreja que briga pelos textos tradicionais somos nós. Os outros não estão nem aí. A maioria dos fiéis não sabe nem que existe texto tradicional e texto crítico. Nem pode rodar aí. Quem já passou dessa igreja sabe disso. Que para eles tanto faz como tanto fez. Mas nós temos a obrigação de defendermos a palavra de Deus. Em língua portuguesa, ACF e LTT. Tá bom? A restante é tudo Bíblia baseada no texto crítico. Isso é no texto crítico, meus irmãos. Fuja. Então, para encerrarmos, eu tenho que fazer o quê? Estudo diário, orar pedindo orientação e discernimento a Deus, ler toda a Bíblia, não ser vencido pelo desânimo e estudar, claro, a Bíblia verdadeira, a Bíblia baseada. Mas como eu vou saber? Estudando, meditando, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, nos capacite a entender e a aplicar a sua palavra em nossas vidas. Irmãos, leiam a Bíblia. Amém?